Gente, caiu, não sei o que aconteceu aqui não. Ai, ai. Gente, só um minutinho que eu vou abrir a janela que eu tô tomando chá e agora esquentou. Olá, meninas. Aconteceu alguma coisa aqui e encerrou, eu caí. Mas enfim, caiu, levanta. Sejam bem-vindas. Vanessa, aqui atrás está escrito um monte de coisa, assim. Peraí. Tá escrito: seja grato, ame mais, lute pelo que você quer, pelo que você crê. Tenha fé, sonhe, relaxe. Perdoe, ouse. Viva, cante, apaixone-se. Seja feliz, se sentir saudade, liga. Essas coisas assim. Respira, não pira. Ai, que legal, Jenny. Obrigada. Eu espero que você goste lá das minhas dicas e tal. Ô, gente. Ih, Vanessa. Vanessa, eu te respondi o que estava escrito ali na parede, mas foi bem no momento que a gente caiu. Depois eu posto lá uma fotinha do que tá escrito. Ô, gente, me conta uma coisa aqui rapidinho. Vocês estão vendo o número de pessoas que tá aqui na live? Porque o Instagram, ele sempre dá um erro, sei lá o que acontece, que às vezes pra mim some todo mundo, mas na verdade tá todo mundo aí. Tá, eu coloco. Eu posto. Cadê esse povo? Tá todo mundo almoçando, será? Eu vou avisar rapidinho lá no grupo que a live já começou. E a gente já vai começar mesmo, tá?
Eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Olá! É N Hyde, que eu pronuncio? 56, bem-vinda. Ou bem-vindo, eu não sei, né? Não tem fotinha. Gente, então vamos lá, olha só. Vamos começar, né? Porque senão a gente vai gastar a nossa 1 hora aqui e a gente não começou ainda. Quem tava aqui na live de ontem? Só para eu ter uma noção se eu tenho que fazer um resumo ou se a gente pode seguir. Gente, vocês estão me ouvindo? Coloca eu aí para eu saber se vocês estão me ouvindo. Eu não tô sabendo se vocês estão me ouvindo, se vocês não estão. Tá beleza o som? Hello, Tarcísio. Olha, então vamos lá, tá? Vamos começar, porque senão a gente vai perder, né, muito tempo e tem muita coisa para falar. E hoje ainda tem surpresa, e hoje ainda tem concurso, e hoje ainda tem hashtag, e hoje ainda tem um monte de coisa. Não, a gente vai começar agora, Vanessa. Então vamos lá, eu vou seguir meu roteirinho aqui para não esquecer de falar nada para vocês. O tema da nossa live hoje é: para você realizar o seu sonho de ser magra, é preciso. Ontem a gente falou quantas dietas a gente já fez, como que o nosso cérebro funciona, né? Se você não tava na live de ontem, eu vou colocar lá no YouTube depois e aí eu vou passar o link para vocês lá no grupo, tá? Para quem chegou atrasado, estava trabalhando, não teve como participar e tudo mais. Mas é importante que vocês assistam para poder pegar o fio da meada, porque eu tô dando realmente um mini passo a passo para vocês nesses dias, tá? Quem aqui entrou e não tá no grupo ainda, já depois da live vai lá no link da bio, clica e se inscreve, porque eu vou mandar os materiais lá no grupo, tá? Não se esqueçam disso. E hoje eu tenho 2 novidades para vocês. A primeira novidade é o seguinte, que a partir de hoje eu queria que a gente inventasse uma hashtag que fosse o tema da nossa aula, que fosse aquilo que chamou mais atenção na nossa aula, tá bom? Uma hashtag que vocês vão escolher, enfim, no meio da live, quando a gente falar alguma coisa que chamar a atenção e que vocês acharem que essa tem que ser a hashtag do dia. Tá joia? Manda um joinha aí pra mim se vocês entenderam. Gente, eu preciso muito que vocês interajam comigo para eu saber se tá legal, se tá bom, se vocês estão concordando, se vocês estão entendendo, se eu volto, se eu avanço. Eu não gosto dessa coisa de aula igual antigamente, que o professor ficava lá na frente falando, e a gente tinha que ficar, né, só. Obrigada, Cássia.
E aí, olha só, para que essa hashtag? Essa hashtag é o seguinte: a gente vai, todo dia, vai ter uma hashtag secreta da aula. No último dia, eu vou fazer um concurso aqui durante esses nossos dias. E aí, no último dia, a gente vai precisar saber de todas as hashtags desse dia, tá bom? E a outra coisa é o seguinte: todo mundo que é mentor, todos os meus mentores, eles chamam a gente por um apelido, né? Então, assim, o Érico Rocha, eu não sou aluna dele, né? Porque, enfim, não sou aluna dele. Mas o Érico Rocha, ele chama os alunos dele de galera raiz ou de faixa preta. O Wendel Carvalho chama os alunos dele de totens ou de imparáveis. A Liz chama os alunos de coruja ou de Hermione. Eu fico chamando vocês só de meninas. E eu queria muito um apelido, porque às vezes eu falo lá nos meus vídeos, que eu chamo de pequeno gafanhoto, né? Que é o discípulo que está aprendendo e tudo mais. Mas eu queria que a gente escolhesse um nome nosso. O que vocês acham da ideia? Da gente ter um apelido só nosso, só do nosso grupo aqui. Do povo que me segue, do povo que quer emagrecer, que quer mudar a mentalidade para emagrecer de vez, tudo mais. O que vocês acham? Ai. Acha nada, gente? Tá legal? Vocês concordam? Vocês vão pensar no nome bacana pra gente? E aí, olha só, o que vai acontecer? A gente vai juntar essas duas coisas. Aqui também deu uma travada, Ana, no meu. Aí é o seguinte: a gente vai juntar essas duas coisas. Todos os dias a gente vai pensar numa hashtag nossa da aula, né? Uma hashtag da aula, que tem a ver com o tema da aula. E depois a gente vai pensar no nosso nickname, no nosso apelido. No último dia, a gente vai fazer um concurso de nicknames. Então, quem mandar o apelido mais bacana, que a gente vai fazer uma votação lá nos stories. Gente, eu não acredito. Sempre tem que passar um carro na hora que eu tô falando. Um carro de propaganda. Aí, lá no último dia, vou fazer um concurso lá nos stories para vocês votarem no nome. Quem ganhar, né? Quem tiver colocado o nome mais bacana, que tiver mais votos e souber todas as hashtags do dia, ou seja, tem que vir para as lives, tem que participar, porque a gente vai escolher a hashtag no momento aleatório da aula. Então, essa pessoa que ganhar o concurso vai ganhar uma consultoria comigo de 2 horas. Minha consultoria de 2 horas custa R$300. O que vocês acham? Opa, olha eu fazendo o negócio errado de novo. Beleza. Então já vão pensando no nome. E aí, quando a gente começar o assunto da live aqui, vocês vão, né, pensando na hashtag de hoje, tá? Vamos começar logo o assunto, que é pra gente não gastar tempo, né? Igual ontem que caiu e a gente teve que voltar. Então, vamos lá, gente. Hoje, a nossa live vai ser uma live mais
ai, como é que eu vou dizer? Quase filosófica, tá? Porque como a gente viu lá na nossa primeira live, eu preciso cuidar da minha mente, cuidar dos meus pensamentos, remodelar os meus pensamentos para que eu consiga emagrecer e ficar magra, né? Porque o nosso problema normalmente tem fumaça aqui na rua, gente. O nosso problema normalmente não é emagrecer. A gente até consegue emagrecer, nossa. Mas não consegue permanecer magra, né? Então, pra gente permanecer magra, a gente precisa cumprir aquelas 6 etapas, né? Que a gente conversou ontem. E dentro da etapa da clareza ainda, que a gente começou, a gente tem o assunto de hoje, que é como que eu realizo sonhos, como que eu realizo o meu sonho de ser magra, o seu sonho de ser magra, como que eu realizo qualquer outro sonho, na verdade, na nossa vida. Então, gente, esses dias aqui, essas coisas que eu vou ensinar para vocês, elas são plenamente aplicáveis para o emagrecimento, mas você pode extrapolar para outras áreas da sua vida, tá? Porque o seu cérebro é o mesmo e o funcionamento dele é o mesmo para qualquer área. Então já aproveita e já pensa nos seus outros projetos, entendeu? E já vai se adequando aí. Então, a gente vai falar o seguinte hoje. Para eu conseguir ser magro, para eu ter um corpo magro, primeiro eu preciso ser magra. Esquisito isso, né? Como é que eu vou ser primeiro para depois ter um corpo? Vocês já vão saber. A sequência é essa. Eu preciso ser, fazer, para depois ter. E de novo, a gente quer começar pelo fim, igual a questão lá da dieta. A gente quer começar pela mudança do hábito, que é a dieta em si, sendo que a gente primeiro precisa pensar na mudança de pensamento, que é ele que vai controlar todo o resto. Aqui nesse caso é a mesma coisa. Primeiro eu preciso ser na minha alma, na minha mente, no meu espírito, eu preciso ser. Depois que eu sou, eu começo a fazer. Depois que eu começo a fazer, eu começo a ter. Tá dando para acompanhar? Tá complicado, tá esquisito, porque, né, esquisito, eu até concordo que parece mesmo. O que vocês acham? Eliane, seja bem-vinda. Gente, olha só, vamos pensar aqui. Para cada projeto que você tem na sua vida, e vamos pensar, né, no projeto de nada, amor. Vamos pensar no projeto ser magra para sempre, ser magra definitivamente, né? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto. Então, fala para mim o que você precisa ser para alcançar esse projeto. Mas eu preciso que vocês me respondam, porque vocês precisam começar a treinar os seus pensamentos. Lembra que a gente conversou sobre isso ontem? A gente precisa começar a treinar. Eu tô do lado de cá para caminhar com você. Eu não tô do lado de cá para carregar você, porque se eu te carregar, na hora que eu te soltar, você vai voltar para o mesmo ponto. E a minha intenção é que você tenha todo o conhecimento necessário para você ser completamente autônoma e realmente consciente das suas escolhas, né? Porque ontem a gente viu que a gente não é consciente das nossas escolhas, né? Disciplinada. Verdade, Vanessa. Mais o que, gente?
Gente, eu que tava de plantão à noite e vocês que estão aí com essa preguicinha de participar, por quê? Essa preguicinha toda. Quanto mais vocês participarem, isso é um modelo de aprendizado, tá? O seu cérebro aprende dessa forma. Quanto mais você participar, quanto mais sentidos você usar durante um aprendizado, falar, escrever, ouvir, andar enquanto lê alguma coisa, cheirar alguma coisa, alguma essência, quanto mais sentidos você usar, mais você aplica, mais aquilo internaliza, mais rápido você aprende. Foco e disciplina, super bem. Ser mais consciente, mais disciplinada, mais focada, tá ótimo, gente, é isso mesmo. Aí, eu coloquei aqui na minha listinha basicamente essas coisas que vocês colocaram. Ser mais motivada, precisa se amar mais, precisa ser mais organizada e precisa ser mais disciplinada. Tem que dar prioridade para você, tem que se amar mais, com certeza. Então, isso tudo faz parte do ser, né? Você tem um sonho que é ser magra, então vamos começar a colocar esse sonho no papel. O que eu preciso ser primeiro para conseguir ter o corpo que eu quero? Então, eu preciso ser mais disciplinada, ser mais focada, ser mais organizada, ser mais consciente, pensar no que eu estou pensando, controlar mais os meus pensamentos, né? E aí, o que eu preciso fazer para essas coisas? Fazer para ser organizada, fazer para ser focada. O que eu preciso fazer para? Vocês estão entendendo qual que é o caminho? Primeiro eu preciso ser, depois eu preciso fazer para eu alcançar o ter. Então vamos na parte do fazer. Na parte do fazer, agora que vocês já entenderam, eu não vou ficar pedindo vocês toda hora não. Porque agora a mente de vocês já pegou, né? Deu aquela porradinha, já pegou no tranco. Só de eu falar, as coisas já vão vir à sua mente. Então, o que eu preciso fazer? Se eu tenho que ser mais focada, disciplinada, eu coloquei alguns exemplos. Eu preciso de uma planilha, de repente, né? Com as minhas tarefinhas, para eu ser mais organizada. Eu preciso de um planejamento. Então, eu vou planejar o meu dia, que é para minha agenda e a agenda da minha família não me sabotar. Não sabotar os meus planos. Então, eu vou planejar a minha semana, vou planejar o meu dia. Eu vou fazer a matrícula numa academia, assim que a gente puder. Eu vou para academia. Eu vou pedir ajuda, né? Por exemplo, vocês estão aqui no Insta, vocês estão aprendendo comigo, vocês podem contratar um profissional, vocês podem contratar um personal, vocês podem contratar um coach, vocês podem pedir ajuda para uma amiga, né? Você vai pedir ajuda nesse seu processo se você precisar. Então, essas são as coisas do fazer. E aí a gente chega nas coisas do ter. Quando eu sou e faço, eu vou ter, eu vou alcançar um corpo magro, um relacionamento melhor com as pessoas que estão no meu convívio, eu vou alcançar uma autoestima mais curada, mais no lugar dela, né? Nem alta a ponto de eu me achar a última tapioca e nem baixa, né? A ponto de eu colocar todas as pessoas acima dos meus próprios interesses, acima do meu amor próprio. Vou ter saúde, né? É uma das coisas que eu posso alcançar com ser, fazer para ter. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão concordando comigo? Tá fazendo sentido para vocês isso?
Hein, povo? Gente, ontem vocês estavam tão falantes. Será que é porque é sábado? Tá todo mundo na quarentena, nem faz diferença. Mas vamos lá então. Eu fico perguntando, gente, é porque eu não quero que fique essa coisa assim, entendeu? Só falando como se vocês não tivessem nada para complementar, como se vocês não tivessem nada para ensinar e contribuir, entendeu? Eu gosto de trocar, é mais legal. Mas de qualquer forma, nós vamos voltar aqui. A gente não consegue, você não consegue começar lá do ter, assim como você não consegue começar da dieta. Você precisa começar sempre com a essência. Precisa sempre começar com o pensamento para você conseguir mudar o seu hábito de dieta. Precisa começar com o pensamento, com a sua essência de ser, para depois você conquistar o ter, né? Agora vamos pensar numa coisa aqui. De todas essas coisas que nós falamos, o que você identifica que você mais precisa ser para ter? Pode ser também de uma coisa que a gente não falou, mas você pensou. O que você mais precisa ser para ter? Nesse momento, o que pesaria mais? Se eu fosse mais assim, seria mais fácil eu conquistar o meu sonho de ter um corpo magro. O que você acha que tá pesando mais para você? Não posso mexer nisso aqui, toda hora que eu mexo acontece alguma coisa. Mais foco, determinada. Ei, Glauce, bem-vinda. Ser mais focada. Ok. Então vamos lá. Mais foco, mais disciplina, né? Então vamos pensar aqui dessas coisas que vocês acham que precisa ser mais para poder ter. O que vocês pensam a esse respeito em relação a vocês? Vou dar um exemplo. Nossa, eu não sou disciplinada. Eu não tenho foco. Eu não consigo manter por muito tempo a dieta. Eu não consigo me organizar para fazer minhas marmitinhas, para levar a marmitinha para o trabalho. Não consigo ser uma pessoa organizada. Não consigo ter determinação mesmo. Não consigo muito pensar em mim, porque eu tô sempre pensando nos outros. Eu tenho que cuidar, é minha mãe, é meu marido, são meus filhos. Eu tenho que cuidar e eu não consigo pensar em mim. Isso passa pela mente de vocês? Quando vocês focam nisso que vocês disseram que precisa mais ser?
Então, olha só, a Eliane colocou aqui, se eu focar, vou conseguir me disciplinar. A gente tem um modo de pensar sempre, quase sempre, no negativo. A gente normalmente pensa, eu não, eu não, eu não. Eu não posso, eu não consigo, eu não tô pronta, eu não mereço, eu não, eu não, eu não, né? Mas ao invés de, e a gente sempre faz as perguntas também no negativo. A gente fala assim, por que que eu não consigo isso? Por que que eu não consigo aquilo? Por que que eu não sei ser mais como fulano? Por que que eu não sei ser mais disciplinada? Porque, né, a gente sempre faz essas perguntas. Só que o nosso cérebro, gente, ele é como o Google. Se você colocar uma pergunta para ele, ele vai te responder. Só que ele vai responder de acordo com o que você perguntar. Então, você precisa, como a gente falou ontem, você precisa se atentar para as perguntas que você faz. Porque ele vai te responder, ele vai te mostrar um caminho. Então, ao invés de você começar a pensar assim, perguntar: por que que eu não sou organizada? Por que que eu não sou disciplinada? Por que que eu não tenho foco? Aí você vai começar a fazer as perguntas certas. O que eu preciso para ser mais organizada? Como eu posso ser mais focada? Como eu posso ser mais disciplinada? Tá vendo como que muda o tipo de pergunta? Eu não tô falando que eu não sou, tanto que eu tô usando a palavra mais. Ou seja, está subentendido que eu sou e eu quero ser mais. Então, o seu cérebro entende dessa forma. Ele entende dessa forma e ele te responde. Você começa a ter respostas para essas perguntas, né? Rapidamente você tem ideias. Olha, eu posso fazer assim. Eu posso, de repente, toda vez que eu vou fazer comida, eu já tenho que parar naquela hora para fazer mesmo, que é o meu horário de fazer. Então, ao invés de fazer aquela quantidade que eu estou acostumada, eu vou fazer um pouco a mais, que aí já vai sobrar para minha marmita e eu não vou ter trabalho de fazer uma outra comida e tudo mais, né? Eu tenho o hábito de assistir Netflix tantas horas por dia. Eu posso diminuir o meu tempo de Netflix e fazer 15 minutos de exercício em casa. Eu posso diminuir meu tempo de internet e ouvir assistir algum conteúdo no YouTube, no Instagram, algum conteúdo grátis que eu não vá nem gastar, se precisar, que possa me ajudar na questão do foco e da disciplina. Como que eu vou ter mais isso? Vocês estão me entendendo? Eu posso fazer as perguntas certas. E aí o meu cérebro vai me dar o caminho. Eu preciso, aí ele vai começar a moldar o seu ser. Porque a gente fez uma pergunta em relação ao ser, que é a base para você ter. Né? Você não vai conseguir fazer o caminho inverso do mesmo jeito que não consegue fazer o caminho inverso da dieta. Então, quando você faz as perguntas certas, você aciona o seu cérebro de uma tal maneira que ele te dá as respostas que você precisa. Me responde, gente. O que vocês tá fazendo sentido até aqui?
A gente já passou do meio da live. Vamos escolher a hashtag do dia? O que vocês acham? A gente vai chamar essa hashtag de hoje de quê? Fala pra mim, gente. Nossa hashtag hoje vai ser o quê? Lembra que a hashtag vai valer a consultoria no último dia, hein? Ser, fazer, ter. É, gostei. Alguém tem alguma outra sugestão de hashtag para hoje? Então tá bom. Então vamos ficar com essa. A gente está quase encerrando e hoje vou mandar outro deverzinho de casa para vocês lá no grupo, tá? Outro material. E aí, gente, olha só. Quem aqui manda uma mãozinha para mim, diz um eu, já cochilou no sofá e aí você acordou como se estivesse caindo, assustada? Com quem já aconteceu isso? De cochilar e acordar como se estivesse caindo, com medo. Acho que todo mundo, né? Todo mundo já passou por isso. Outro exemplo. Vocês vão entender onde que eu quero chegar com esses exemplos, tá? Mas eu preciso fixar isso. Outro exemplo, você está vendo um filme de suspense, um filme de terror, um filme tenso. E aí, num certo momento, tem uma cena lá que te dá um baita susto. Quando você leva esse susto, é um susto, né? Então você não fica de boa na lagoa. Mas o seu corpo não reage? Você não dá aquela disparada de coração, toma aquele susto? Às vezes até grita na hora. Quem grita? Não vou ficar sozinha nessa, não. Eu sei que vocês gritam também. Pode falar, pode confessar, hein? Gente, olha só, por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o que é realidade e o que não é realidade. Ele não faz diferença. Tanto que, quando você tá no sofá e você sonha que tá caindo e você acorda com o coração disparado, é porque o seu cérebro acreditou que você estava caindo, ele preparou o seu corpo para a queda. Quando você está assistindo um filme de suspense ou um filme de terror, né? E
e você leva aquele susto, o seu corpo te deu uma descarga de adrenalina, que é para você estar preparado para lutar ou para fugir. Porque o seu cérebro não sabe que aquilo ali é um filme. Tudo que você assiste, tudo que você ouve, o seu cérebro entende como verdade. Tá vendo por que é importante você proteger, você se proteger, igual a gente falou ontem, se proteger daquilo que você ouve, se proteger daquilo que você vê, porque ele não sabe a diferença da realidade para mentira. E por que eu tô falando isso? Porque quando você chegar nessa etapa aqui de você ser, se você disser como que eu posso ser mais organizada, aí você fica assim, pelo amor de Deus, eu não sou organizada. Como é que eu vou dizer mais organizada se eu não sou organizada? Como que eu posso ser mais focada? Mas eu não sou focada, eu vivo, né, me distraindo e saindo do foco. Como é que eu vou dizer, perguntar como que eu posso ser mais se eu não sou nada? Esse é o pulo da gata. O seu cérebro não sabe disso. Então, se você disser eu sou, ele vai acreditar. Tanto que as mentiras que a gente conta pra gente, aquela vozinha que fica lá dentro falando que você não consegue, que eu nunca vou conseguir emagrecer, que dieta é muito difícil, que todo mundo consegue menos eu. Todas essas mentirinhas que a gente se conta, a gente acredita. Não é verdade? Então, ao invés de começar a ouvir essa voz, comece a colocar a sua própria voz de propósito. Aí, linkando com o que a gente falou ontem. Pensar no que você está pensando e colocar um pensamento positivo no lugar de propósito e fazer as perguntas certas. Você não vai botar uma pergunta negativa para o seu cérebro, porque ele não entende o não. A gente pode até falar sobre isso numa outra hora, mas o seu cérebro não entende a palavra não. É por isso que você fala assim, menino, como é que é? Desce daí, se não, você vai cair. Você para com isso, senão, ou senão o cérebro não tá nem aí. Ele não consegue assimilar. Então você precisa fazer a pergunta certa. Como que eu posso ser mais? Como que eu posso ser mais aquilo que você identificou em você que você precisa ser, tá? E as coisas que você precisa fazer a partir do que você precisa ser. Então, vamos pensar. O que uma pessoa organizada faz? Começa a ser essa pessoa organizada. É um teatro, sabe? Começa a fingir que você é essa pessoa organizada. E você vai fingir um dia, vai fingir 2, e no terceiro você vai ser de verdade. Não exatamente nesse tempo, né, gente? Eu tô dando um exemplo. Porque para o seu cérebro é aquilo que tá valendo. O que você diz para ele toma como verdade. Então, se você diz para você coisas negativas, ele vai tomar isso como verdade. Se você diz para você coisas positivas, ele também vai tomar isso como verdade. Alguma pergunta até aqui, moças? Nenhuma perguntinha? Vocês estão demais, hein? Tia Jaque tá muito orgulhosa. Gente, olha só. As coisas que eu tô falando aqui, elas são muito simples, sabe? Às vezes você entrou no grupo achando que eu ia dar uma coisa, ensinar uma coisa muito mirabolante,
uma coisa assim que você nunca tinha ouvido falar, eu também não sei se você já ouviu, mas na verdade é isso que funciona. Você não precisa fazer coisas complicadas para dominar o seu cérebro. São coisas simples, sabe? É o feijão com arroz, mas é o feijão com arroz que molda o seu pensamento. E o seu pensamento vai moldar o seu sentimento, que vai gerar a sua ação, que vai criar um hábito. E o hábito diz quem você é na vida. Então, se você tem um hábito de poupar, se você tem um hábito de investir o seu dinheiro, quem você é na vida? Uma pessoa próspera, uma pessoa que tem riqueza, uma pessoa que, né? Agora, se você é uma pessoa que esbanja, que o seu pensamento não está moldado para isso, né? Você vai ser aquela pessoa e você não vai ter os bens, você não vai ter a riqueza. No emagrecimento é a mesma coisa, né? Existem muita propaganda por aí falando da questão do emagrecimento, sempre começando pelo hábito. E por quê que essas propagandas começam pelo hábito? Porque você vai ficar preso o resto da vida. Se você ficar livre, se você for liberta da sua compulsão alimentar, se você for liberta do seu medo de balanças, se você for liberta do efeito sanfona, se você for liberta das doenças que a obesidade traz, sabe? Se você for liberta da condição de saúde, às vezes de depressão que a obesidade traz, você vai gastar seu dinheiro aonde? Né? Você vai gastar com você, você vai viajar, você vai gastar com a sua família, você vai investir na sua casa, você não vai comprar comida, horrores, não vai gastar horrores com light diet, low carb industrializado, você não vai precisar de antidepressivo, entendeu? Então, essas indústrias e essas propagandas, elas querem te manter gordinha. Elas não querem te ensinar o básico que vai te libertar de verdade. Elas querem que você comece pelo final, porque o final nunca vai dar certo. Existem pessoas que conseguem fazer dieta e faz uma dieta, emagrece e mantém? Existem. Dá para você começar do final para o começo e ter sucesso? Dá. É 1 em 1 milhão, mas dá. Não é que não exista. Existe essa possibilidade sim, mas só que ela é muito mais difícil. E a mídia sabe. As pessoas que ganham dinheiro com quem tá gordinho sabem. Quase 60%, 55% da população brasileira, ela é obesa ou está com sobrepeso. Então, é um mercado gigantesco. Você acha que eles querem perder? Não querem. Então, eles vão continuar fazendo propagandas lindas, falando de cinta, mostrando aquele corpo de antes e depois com uma cinta, um gelzinho modelador, uma pílula do dia seguinte. Gente, eu postei ontem, né, lá no meu story, se eu criasse uma pílula do dia seguinte, você come, toma a pílula e não engorda. Eu ia ficar milionária, só que já inventaram isso, tá? Foi matéria do Fantástico isso. Uma pílula que a pessoa come e aí ela imita um hormônio que a gente já produz. Aí você pensa, a pessoa vai ficar comprando essa pílula o resto da vida? Porque ela não vai mudar a mentalidade, ela vai sempre comer, sempre precisar de uma pílula? Sol, bem-vinda. Vocês estão me entendendo? Então, assim, é o simples que funciona. Eu me proponho a ensinar essas coisas, porque foram elas que me libertaram da dieta. Não foi fazer dieta em si. Não foi tomar remédio em si. Não foi isso. Porque eu já fiz isso também. Mas não foi isso, né? Porque eu fui obesa mais da metade da minha vida. Então eu já passei por muitas e muitas coisas tentando ser magra. Mas o que funcionou foi quando eu comecei a ser magra.
E não querer ter um corpo magro antes de ser. E aí eu fui entendendo quem é magro, como que um magro age, como que um magro pensa, o que um magro faz. E eu fui modelando, fui imitando aquilo que o magro faz. E aí eu fui mudando as minhas conexões neurais, eu fui mudando o meu relacionamento emocional com a comida. Então, hoje em dia, nenhuma propaganda mais me pega. Hoje em dia, eu tenho olhos de ver. Eu consigo enxergar além do que está ali naquela propaganda linda. Porque toda propaganda para emagrecimento mostra pessoas lindas, felizes, magras. Toda propaganda de comida também mostra. Ela mostra o sentimento. Ela faz você querer o sentimento que está por trás daquela propaganda, que está por trás daquela comida. Como se você fosse comer aquilo, você fosse se sentir daquele jeito. É nisso que a propaganda mexe. E é nisso que toda a mídia e a nossa sociedade tá imbuída, tá incutida, tá enfiada ali, entendeu? Para manter a gente nessa rodinha de hamster. Você tá sempre ali na roda de hamster, correndo, 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 e você nunca chega no final, porque não é interessante para as grandes indústrias que você se liberte disso. Por isso que o básico funciona. Não fique decepcionada. Ah, eu tô aqui nesse grupo para ouvir isso. Porque é isso que vai te libertar. É isso que vai funcionar. Porque foi o que funcionou para mim. E o meu corpo é prova disso, entendeu? Por isso que eu fui para essa área. Por isso que eu resolvi fazer essas formações de coach de emagrecimento, de master coach de saúde integrativa, porque eu acredito realmente que essas coisas funcionam. E na verdade eu tô voltando às raízes da minha família, né? Porque meus pais já me criaram assim, né? Para pensar numa pessoa, na gente como um todo, e não só como um pedacinho, um estômago, um pé, um culote, um bumbum, um peito, entendeu? E pra gente ter um bumbum, um peito, uma barriga, uma coxa do jeito que a gente quer ter, eu preciso primeiro ser. Para eu primeiro ser, eu preciso tomar consciência dos meus pensamentos e eu preciso fazer as perguntas certas para o meu cérebro e que ele vai me dar a resposta. Tudo bem, gente? A gente está quase acabando o nosso tempo. Vocês têm alguma pergunta? Porque vai acabar e hoje eu não vou voltar, porque hoje a gente consegui passar o conteúdo para vocês no tempo que a gente tinha. A gente fechou a nossa hashtag, né? Que é ser, fazer, ter. E aí a gente vai fazer o concurso depois. Agora eu vou entrar lá no grupo, né? Vou conversar com vocês para quem tiver alguma dúvida pra gente conversar lá. Vou mandar o material de hoje para vocês também lá no grupo, tá bom? E aí a gente vai se ver amanhã com outro tema. É claro que eu vou mandar para vocês lá também. Tudo bem até aqui? Posso encerrar ou vocês querem fazer alguma pergunta? Beleza, Glau. Gente, então tá bom. Eu vou encerrar por hoje. A live vai ficar salva. Depois eu vou colocar lá no YouTube para as atrasadas do Enem. Para elas não perderem o conteúdo, aprenderem a fazer as perguntas certas para o nosso cérebro. Quem chegou atrasado também vai poder assistir depois, saber da questão do concurso, tá? Para ganhar a consultoria comigo, tá? Eu vou entrar lá no grupo agora. Incentive as suas coleguinhas que estão lá no grupo para vir participar das lives, tá joia? Que é para todo mundo se beneficiar. Brigadinha pelo tempo de vocês. Muito honrada pelo tempo de vocês, porque tempo é a nossa moeda mais preciosa,
Então, muito obrigada por estar aqui acompanhando. Espero que vocês tenham tido proveito dessa live. Tá joia? A gente se vê no grupo então. Beijo.